Pois é, meu amigo e minha amiga, quando eu vi uns vídeos aí da extrema-direita falando que o Lula teria dito que traficantes são vítimas dos usuários, a primeira coisa que veio à minha mente foi mais um vídeo fake. Como é que pode? Como que essa galera consegue criar vídeos com inteligência artificial? Porque o Lula jamais diria isso, claro. E vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre este vídeo. Primeiro quero falar que durante essa semana, pessoal, eu praticamente não gravei nada. Muito em função de muitos compromissos, trabalho, e além do trabalho minha mãe está internada. E tenho estado com ela todos os dias, só não fui ontem, na sexta-feira, mas tenho estado com ela todos os dias, além de dar assistência também aos meus 3 filhos. A filha pequena de 6 anos, que faz terapia de terça a sexta, a minha filha maior, que precisa também de atenção e acompanhamento, faz balé, além de curso de redação, curso para o Enem e também o 3º ano do ensino médio, precisa também de uma grande atenção. E o meu filho, que conseguiu um emprego, o primeiro emprego dele na área dele, está muito feliz e saímos para comemorar. Ou seja, sempre temos motivos para sair, para estarmos juntos. E aí nem sempre vai dar tempo de estarmos aqui gravando os vídeos. A minha prioridade é sempre a família. Estarmos juntos, comemorarmos, aproveitarmos ao máximo o tempo juntos. Pessoal, e agora sim vamos falar sobre o vídeo de hoje. Talvez se você, no início eu falei para vocês que eu achava que o vídeo era fake, mas olha que não era fake. Mas tem alguma coisinha aí, uma pegadinha aí que a gente vai ver agora. Vem comigo assistir ao vídeo que tá bombando na internet do presidente Lula e a galera da extrema-direita está tendo um verdadeiro clímax, para não dizer outra palavra. Vamos ver, olha só. Lula estava em viagem pela Ásia, pela Malásia e também pela Indonésia. Durante um discurso ou uma entrevista, foi perguntado a ele o que ele pensava a respeito das políticas antidrogas dos Estados Unidos e das decisões de Donald Trump de invadir e agora praticamente entrar em território sul-americano, em especial na Venezuela, com o pretexto de combater o narcotráfico. Lula respondeu dizendo que não apoia nenhuma ação que entre países e infrinja a soberania nacional de cada país. Em outras palavras, ele disse: o povo venezuelano é responsável por resolver o seu problema do narcotráfico, assim como no Brasil, assim como também nos Estados Unidos. E aí Lula escorregou em uma casca de banana em que, sim, ele diz, mas não era o que ele quis dizer. Veja o início do vídeo e eu volto depois. Olha só. Hoje, o presidente Lula encerrou a etapa indonésia da viagem ao Sudeste Asiático, mas falou principalmente sobre a América do Sul, mais precisamente sobre os ataques americanos. Vamos ver. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, você levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Seguindo nesse raciocínio... Ok, então, seguindo este raciocínio da invasão dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos de invadir a Venezuela, Lula ele traz uma frase e aí ele comete mesmo uma gafe. Ele fala algo que é lógico, não era o que ele estava pretendendo externar. Mas a reportagem traz isso e eu comento no final. Olhem só. O presidente cometeu uma gafe ao caracterizar traficantes como vítimas dos usuários. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja,
Então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Mais tarde, numa rede social, Lula se retratou, disse que fez uma frase mal colocada e que seu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Defendeu ações que o governo vem realizando nessa área e disse que continuará firme no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, como já traz na própria reportagem, muito claramente, o que Lula estava dizendo era, ora, se há uma demanda, há oferta, e se há oferta, há uma procura. E aí o bolsonarismo empolvoroso caiu logo nas redes dizendo que o Lula estava defendendo traficantes, o que é claro e notório que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é mais ou menos isso que eu vou trazer agora para vocês, neste vídeo agora, de 2 minutos. Vejam comigo. Neste vídeo, vamos dizer que tem uma relação direta com o que Lula falou lá na Indonésia. Olha só, perdão, na Malásia. Olha só o que a reportagem traz e depois você vai me ouvir. Vejam bem. Quem compra aparelho sem conhecer a procedência vai estar também cometendo o crime de receptação. Sem receptação é difícil ter o crime de roubo. Balança. Em média, a cada meia hora, são registrados cerca de 36 roubos ou furtos de celulares na capital paulista. A dona Bianca é motorista de aplicativo e teve o celular roubado em uma rua do centro de São Paulo. Ele arrebentou a janela do carona, ele invadiu meu carro, ainda peguei na mão dele. Meu prejuízo passou a ser maior porque eu fiquei insegura e fiquei 15 dias sem trabalhar. Além de acessar informações e realizar transferências bancárias, os criminosos também vendem um aparelho como se fosse de segunda mão. Mas comprar um item roubado é crime. Receptação é o ato de adquirir, receber, transportar ou ocultar qualquer bem de origem criminosa. A pena vai de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Entre janeiro de 2021 e abril de 2023, foram registrados mais de 4.100 boletins de ocorrência de receptação no estado de São Paulo. Quase metade deste número é de aparelhos celulares ou peças de telefone, uma média de 2 registros por dia. Mais de 2.300 foram recuperados em operações policiais. Alguns foram encontrados até mesmo em lojas de celulares e assistências técnicas da capital paulista. Este especialista explica que o comprador precisa saber quem está vendendo um aparelho usado, antes de fazer negócio, para também não cometer um crime. Se estiver muito abaixo do preço, desconfie. Se não sabe onde mora a pessoa que vendeu o celular, desconfie. É melhor não comprar, para evitar ser incriminado depois pela polícia e pela justiça. Dona Bianca descobriu que o celular dela estava sendo usado por outra pessoa e lamenta que exista mercado para isso. Se não tiver quem compre, ninguém vai roubar, porque vai fazer o quê? Vai ficar com coleção de celular para quê? Pronto, a última frase agora da senhora que foi assaltada, a última frase dela foi exatamente isso. Se não tiver quem compre, não vai ter quem venda. E a frase do Lula era exatamente nesse sentido. Ora, os traficantes existem porque tem quem compre o que eles vendem. Então, é basicamente isso. Só que é interessante demais como a extrema-direita, ela se aproveita e não tem nenhuma vergonha de mentir, manipular e tentar enganar o seu povo, os seus adoradores. Vou trazer aqui algumas postagens, como essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma postagem no X do Eduardo Bolsonaro, onde ele fala que o Lula protege traficantes, que já mostrou-se aqui que é uma mentira, né? Mas ele traz aqui a fala dele no final. Que é o certo. Olha. Não acredita? Dá uma olhada aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Mais uma mentira do Nicolas Ferreira. Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG. Olha como eles são canalhas. Nicolas Ferreira,
Rogério Marinho, Eduardo Flávio Bolsonaro, Damares, todos eles manipulando a fala do Lula para levar uma mentira à sociedade brasileira. Mas a verdade é isso aqui. Olhem só. Resumo da verdade. Olha se vocês vão conseguir ver. O tema da discussão era o narcotráfico e os Estados Unidos. O que Lula disse? Condenou intervenções militares estrangeiras na América do Sul. O que os bolsonaristas falaram? Disseram que ele defende traficantes. Verdade, tema, usuários e traficantes. O que o Lula disse? Fez uma analogia infeliz sobre a relação oferta-demanda. Simples assim. O que os bolsonaros falaram? Cortaram um trecho e omitiram o contexto, o que é normal para eles. Resumo verdadeiro, tema, posição oficial do governo brasileiro. O que Lula disse? Contra o tráfico, o crime organizado e a impunidade. O que os bolsonaristas falaram? Ignorada propositalmente a posição oficial do governo Lula. Então é isso, pessoal. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, você não acha estranho que pessoas que se dizem evangélicas, cristãs e que defendem a verdade manipulem informações de forma proposital para enganar uma grande fatia da sociedade brasileira? Pois é, são estas pessoas e por estas pessoas que muitas e muitas outras estão deixando de frequentar igrejas, porque estão vendo elas sendo manipuladas como um verdadeiro gado eleitoral. É por isso, pessoal, que nós devemos estar atentos. Por quê? Porque a mentira, ela grita, mas a verdade, ela deve permanecer, lutar, perseverar, para que a mentira se ajoelhe diante da verdade. A verdade é que Lula, de fato, fez uma fala infeliz, mas o que ele realmente quer é combater o narcotráfico, combatendo também o consumo. É isso aí, meus queridos. A gente fica por aqui desejando a você uma ótima tarde e ainda hoje traremos um outro vídeo falando muito sobre a política brasileira. Assunto não falta. Vamos ter o Flávio Bolsonaro defendendo o ataque dos Estados Unidos, um ataque militar dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro. Teremos muitas outras. Teremos o Cleitinho, que entrou em briga, em rota de colisão com a família Bolsonaro. Cleitinho, que tem se mostrado um cara corajoso e, até certo ponto, coerente, pelo menos na frente das câmeras. Vamos ter muitos outros assuntos para falarmos aqui, de inflação, desemprego caindo, o governo do presidente Lula trabalhando e trazendo melhorias para a sociedade brasileira. Fico por aqui desejando a você, como já falei antes, uma ótima tarde, que você possa ter tranquilidade, paz e antes de qualquer coisa, deixa o like aqui no canal. Se você não gosta do nosso conteúdo, não tem problema. O conteúdo é feito para trazer informações. Se você não gosta das informações, você tem aí a sua bolha para procurar. Um grande abraço, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou o Lula e você está no canal Lula, Foco no Fato. O foco hoje foi no fato. Uma palavra infeliz, porém, não justifica as manipulações e as mentiras da extrema-direita. Tchau, aquele abraço. Fui!